Seja bem-vindo mais uma vez a esse momento que nós vamos estar cultuando, adorando e ouvindo a voz do Senhor. Que você possa ter separado um momento, quem sabe com a sua família, para estarmos conectados e permitindo que a presença do Senhor se faça presente, permitindo que seu coração esteja preparado para adorá-lo. Nós estamos em campanha de Missões Rio, e é importante nós lembrarmos que nós temos um alvo de R$4.000, que nós precisamos nos organizar para que, de alguma forma, a gente honre também com as nossas finanças essa campanha que é tão importante, que é um momento onde missionários e pessoas estão se preparando para alcançar nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas tão próximas a nós, que também é a nossa missão, né? É a missão, é a campanha de missões mais próxima a gente. Que você possa estar engajado, que você possa não se esquecer desse compromisso e que agora a gente possa continuar adorando ao Senhor, agora através dos nossos cânticos, com o nosso louvor. E essa primeira música que nós vamos adorar é Oceanos. E eu lembro muito de Jó. A Bíblia fala que ele era um homem que tinha um bom relacionamento com Deus, que eles tinham intimidade. E, apesar disso, ele passa por experiências com o Senhor. Experiências profundas, experiências algumas dolorosas. E isso não o impede e não o afasta do Senhor. Mas lá no final, quase no final, antes de ser restituído tudo aquilo que lhe foi tirado, em Jó 42:5, ele diz assim: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Essa música, ela fala sobre a gente ir mais fundo, até onde a gente conseguir, que o Senhor nos leve. E o meu convite para você hoje é que você não se permita ficar só no raso, mas que você peça ao Senhor, para que assim como Jó, você possa dizer: eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem, porque eu tenho vivido experiências contigo, experiências que têm transformado, não só em palavras, mas em relacionamento. O Senhor não é um Deus maravilhoso porque a Bíblia diz que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus maravilhoso porque eu vivenciei isso na minha vida, na experiência que o Senhor me deu naquela situação, e o Senhor se fez maravilhoso. O Senhor é um Deus provedor, porque mesmo nesse momento de crise, a minha casa tem paz, e o Senhor dá a sua provisão, seja através do emprego que o Senhor me permite ter, seja através de um irmão que me abençoou. Que você possa pedir para o Senhor neste momento: Senhor, dá-me experiências, que eu esteja mais sensível à sua voz, para que eu mergulhe, Senhor, para que eu mergulhe mais profundamente e que eu desfrute, Senhor, de te conhecer mais e mais, prosseguir em te conhecer. Tu me chamas para andar sobre as águas com minha fé. Confiarei no teu olhar, pois os meus pés podem falhar. Se a tempestade me assusta e o medo me quiser afundar, então eu irei clamar a ti em alta voz, pois eu sou teu e tu és meu. Infinita é tua graça, como oceano não tem fim. Confiarei no teu olhar, pois os meus pés podem falhar.
na presença do meu Senhor. Espírito, guia-me além dos meus limites e me leva sobre as águas, ou aonde tu me chamas. Me conduz ao mais profundo que eu puder. Fortaleça minha fé na presença do meu Senhor. Espírito, guia-me além dos meus limites e me leve sobre as águas, ou aonde tu me chamas. Me conduz ao mais profundo que eu puder. Fortaleça minha fé na presença do meu Senhor. Que a tempestade me assusta e o medo me quiser afundar, então eu irei clamar a ti em alta voz, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. É tão maravilhoso saber que nós pertencemos a um Deus tão fiel, que assim como Pedro teve a sua experiência, né, e andou sobre as águas, a Bíblia diz que enquanto ele tinha os olhos fixos no Senhor, ele andou sobre as águas. Que você tenha os olhos fixos no Senhor e você vai passar por cima desse problema com paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque a gente tem a certeza de que é seguro pedir para ir mais profundo com Ele, porque a Bíblia nos garante que Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Tem um versículo que diz que, como o vento do Espírito, a gente não sabe para onde vem, de onde vem, para onde vai, mas a gente segue, porque são assim aqueles que são filhos do Espírito. Que assim seja também na sua vida, que não haja medo, como nós acabamos de cantar. Se a tempestade vier me assustar, se o medo quiser me assustar, que você não tema, porque quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você ouve a sua voz, quando você segue, quando você tem intimidade com Ele, você sabe o que tem que fazer, você obedece e você se sente seguro, porque assim como o vento do Espírito, a gente pode não saber de onde está vindo, mas para onde vai nos levar. Mas é tão bom confiar nele, é tão bom pertencer nele, que apesar que ele me leve para qualquer lugar que ele tiver que me levar, ministério, outra cidade, um outro emprego, seja aquilo que o Senhor estiver colocando no seu coração e trazendo paz, tenha certeza que ele já foi à frente. E assim como o vento do Espírito, pode ir que é seguro, porque ele está lá. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós vamos celebrar isso, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Aleluia, vamos celebrar. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Mais uma vez, Deus sabe. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Nem sei pra onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou aonde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus, pois Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer.
Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade É boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Mais uma vez. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua Vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho dele. O caminho de Deus é perfeito. Nem sei pra onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. Eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Amém. Que você possa dizer isso na sua casa mais uma vez. Deus sabe o que é melhor para mim, para minha família, para minha casa. E se a gente pede a Ele mais intimidade, se a gente pede para ir para lugares mais profundos, ter experiências com Ele novas e ir a lugares que a gente não conhece, se a gente confia porque a gente sabe que Ele tem o melhor para as nossas vidas, caminhar com fé é o que nos resta, porque confiar nele é tão fácil, parece ser tão complexo, porque a gente fica querendo ter o controle de tudo. Mas quando a gente entende que Ele tem uma vontade e um plano bom, perfeito e agradável, tenha fé, siga em frente, vá onde o vento do Espírito te levar, porque mesmo que, como a música que nós vamos cantar, mesmo que não haja brilho nas estrelas, mesmo que pareça que esteja tudo, estou fazendo a vontade de Deus, mas as coisas não estão saindo tão perfeitas e agradáveis a princípio. Mas confie, porque assim como as estações elas têm o seu tempo e tudo parece ser tão seco às vezes em alguma estação, na outra tudo vai florescer. E Deus te dá a garantia. Siga com fé, que lá na frente você vai ver. Ele estava ali, a palavra dele estava ali. E tudo que pareceu difícil no trajeto, a fé vai te levar a ver que lá na frente vai florescer. Então tenha fé, vamos seguir com fé, vamos cantar alegres essa canção. Seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira, eu não temerei, não. Pois vem para além das nuvens. O sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que
com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amados, nós somos filhos de Deus, nós sabemos para onde nós vamos, nós reafirmamos isso que cantamos com convicção. Nós temos na nossa vida toda a provisão de Deus para que nós possamos viver para a sua vontade. Nós temos segurança em Deus, nossa vida está em suas mãos. Ainda que nos falte algo, certamente Deus vai estender sua mão através de alguém para nos ajudar. E é por isso que nós devemos ser fiéis, nós devemos manter a nossa fidelidade, tanto na nossa cooperação, para que a nossa cooperação, por exemplo, no celeiro do amor, possa ser essa mão estendida de Deus para os outros. Esta mão cheia de compaixão que muita gente está precisando. Nós precisamos que você, então, se comprometa. Eu sei que nesse tempo de oferta missionária, às vezes a gente tira um pouco da oferta para aqueles que carecem, para darem missões. Mas se você tem condições, querido, esta é uma hora de você ajudar mais. Como sempre, nossos dados estão aí para que você seja lembrado, ou talvez você esteja assistindo o culto conosco, não é da nossa igreja. Nós temos o celeiro do amor, onde nós recolhemos as ofertas para, junto com os recursos da igreja, comprarmos alimentos e fazermos cestas básicas para irmãos da nossa igreja em carência e para a gente da nossa comunidade que tem precisado. É importante que você participe, é importante que você continue fiel no seu dízimo, para que nós possamos também dar conta de todos os nossos compromissos financeiros e honrarmos a todos esses compromissos, queridos. É importante que você seja fiel. Deus tem dado os recursos. Todos os recursos que são necessários na obra e no reino estão com o povo de Deus, estão conosco, está na sua casa, está na minha casa. Que você tenha sabedoria para se manter fiel. Estamos em campanha de missões Rio. Certamente nesse momento da noite nós já devemos ter alcançado o nosso alvo de R$4.000. Durante a semana estávamos com 3.700 e pouco, e eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar esse alvo. Como você ainda não deve ter recebido, mas nós vamos então leiloar um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Você vai receber as imagens. Foi o último, então, como você viu pela manhã, e eu falei na despedida do irmão Márcio, sua última doação antes de viajar para missões. Esse ar, então, está valendo ouro, querido, porque é um ato de amor por missões dessa família tão querida nossa, Márcio, Aline, Mateus e o Arthur, que estão nos assistindo lá de Natal, onde eles estão agora, se preparando para nos próximos dias irem para a sua cidade. Nós queremos que você, então, de repente aí, não agora no chat na hora do culto, mas depois a gente vai fazer isso por mensagem. Você manda uma mensagem para mim, dando o seu lance aí para esse ar, e esse valor é totalmente para missões. Eu já quero te dizer que o lance inicial é de R$500. Então, se você deseja adquirir esse ar-condicionado para investir na obra missionária e tendo esse saborzinho de ter o último ar-condicionado aí antes da viagem desta família doado para missões, faça isso.
Nós queremos alcançar o nosso alvo, mas queremos também que você ore por missões, ore pelos missionários, que você interceda por eles, pelas capelanias da nossa cidade, pelas igrejas, e para que cada um de nós assuma o nosso compromisso missionário. Esta semana estava conversando com Simval, meu primo diácono da Igreja do Calvário, e falando sobre o trabalho que eles têm feito. Ele, Enir, outras irmãs também do Calvário, que têm se unido, feito comida na casa dela ou na casa de uma outra irmã, e têm entregado, nossos irmãos Josimar e Luciana Anacleto têm feito esse trabalho na quinta-feira também. Se você quiser ajudar, puder ajudar, faça contato com a Luciana, você já recebeu isso em alguns momentos, mas sobre esse testemunho, né? esse amor pela obra missionária, mas também pelos carentes. Nós somos missionários, cada um na sua área, cada um tem um chamado mais específico, uma disposição. Talvez nós não tenhamos a disposição de sair à rua ainda agora, mas podemos ajudar. Você é missionário desta cidade, missionário da Igreja de Cristo. Assuma a sua posição no reino. Que Deus abençoe esse trabalho. Nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus que abençoe sua vida. Você tem algum pedido? Tem um nome de alguma pessoa por quem nós devemos orar? Coloque aí no chat. E nós, como igreja, estaremos orando. Eu não vou mencioná-los agora, pelos motivos óbvios, mas você coloque aí que nós estaremos orando. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos mais uma vez nossa vida diante de Ti. Nós sabemos, Senhor, que esse tempo que passamos não tem sido fácil. Tem sido um momento desafiador para nós. Muitos irmãos se sentem abalados, já cansados, exaustos, Senhor, e nós pedimos que Tu venhas revigorar a nossa força, o nosso ânimo, que nós, Senhor Deus, possamos continuar Te adorando, Te louvando, ainda que virtualmente, mas possamos continuar amando, que nós tenhamos, Senhor, um conceito apropriado a nosso respeito, como temos Te pedido, para que a gente saiba quem a gente admita que nós somos quem o Senhor disse que nós somos. Mas nós que estamos enfrentando lutas, Senhor, problemas na nossa saúde, irmãos que estão enfermos, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa fortalecê-los, curá-los, restaurar a saúde deles, Senhor, através da medicação, através de um tratamento, de uma cirurgia, ou através de um milagre, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Existem irmãos que estão entristecidos, deprimidos, Senhor Deus, enlutados, Senhor, pela perda de entes queridos. Nós pedimos que o Senhor continue consolando o coração, Senhor Deus, do irmão José Coelho, fortalecendo a sua saúde, o coração de todos os seus filhos, seus familiares. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor possa animar o coração daqueles, Senhor, que precisam de forças nesse momento. Nós pedimos que o Senhor venha trazer paz aos nossos lares, esperança às nossas casas. Nos ensine, Senhor, ensine a nos comunicarmos, Senhor, de forma amorosa, pacífica, paciente, Senhor. Ajude-nos nesse tempo, Senhor Deus. Ajude-nos a crer e a confiar e a lembrarmos que o Senhor nos ama, a lembrarmos que o Senhor tem todo o poder, a lembrarmos de que o Senhor tem uma vontade para nós, um plano para nós. Ensina-nos os Teus caminhos para que nós possamos viver a cada dia para Te honrar e Te adorar, Senhor. Continua recebendo o nosso culto, fala ao nosso coração, através da Tua palavra, um pouco mais a respeito, Senhor, do que é amar a nós mesmos, Senhor. Ensina-nos, nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu espero que você tenha assistido o culto da manhã e a palavra que nós compartilhamos. Nós começamos a falar e temos falado que nós fomos criados para viver para a glória de Deus. E devemos então viver um relacionamento de amor com Deus. E além de amar a Deus, nós devemos amar a nós mesmos. Falamos que é essencial então nos conhecermos, saber quem nós somos. E nós precisamos então desenvolver uma autoestima apropriada e equilibrada. Falamos que devemos então viver pela fé, reconhecendo quem somos em Deus, buscando viver conforme a Sua palavra e a Sua vontade,
Aquilo que Deus diz quem eu sou é o que eu devo perseguir, é o que eu devo viver. Por isso, se você ainda não assistiu esta mensagem da manhã, é importante que você possa ouvir aquela reflexão. Hoje à noite a gente vai caminhar por uma tentativa de sermos mais práticos. Nós vivemos tempos de grandes desafios pessoais, tempos em que nós precisamos nos conhecer melhor, como falamos, mas precisamos também aprender a cuidar de nós mesmos. Esse tem sido um tempo difícil para muitas pessoas. Elas ouvem muitas orientações, elas entenderam mais ou menos o cuidado que devem ter com a sua higiene pessoal, com o uso de máscara. Mas boa parte da população, da nossa cidade, grande parte do povo da nossa comunidade, anda livremente pelas ruas, está aglomerado e não estão nem aí para esse cuidado. Há uma dificuldade em entender da importância do autocuidado, da preservação e do cuidado com o outro. São tempos em que a gente então precisa renovar as orientações do que fazer, de como fazer. Por isso eu quero lembrá-lo então que a gente está tratando e o nosso foco é o amor a si mesmo. Não estamos falando ainda do amor ao próximo, isso vai ficar para os próximos encontros. Portanto, eu queria falar com você a respeito do autocuidado. Obviamente, o autocuidado, a palavra já explica, é cuidar de si mesmo, é suprir as necessidades legítimas que você tem, as necessidades legítimas do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. O autocuidado implica em ter um estilo de vida saudável, em que você valoriza quem você é e que você busca uma boa saúde física, emocional, espiritual, mental, e você se enxerga como uma pessoa integral e você procura cuidar de todas as áreas da sua vida. O autocuidado faz parte da nossa responsabilidade. Para que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos cuidar da gente. Como a gente falou, o amor ao próximo depende dessa realidade do amor que nós devemos sentir por nós mesmos. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a isso. Em 1 Timóteo 4,16, primeira parte do versículo, diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Paulo está dizendo para Timóteo que ele é o maior responsável por esse cuidado por ele mesmo, pela sua saúde, pela sua vida. O apóstolo João também, quando escreve a Gaio, em 3 João 1, verso 2, ele ora para que ele seja saudável. Ele diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ele fala então de uma saúde física, de uma saúde mental, para que as circunstâncias aconteçam bem a partir do comportamento de Gaio, obviamente, assim como a alma de Gaio deve estar bem. Nós vemos que a Bíblia nos ensina a ter um cuidado, um autocuidado. Então, para que nós possamos amar o próximo, é essencial que sejamos saudáveis e possamos ser cuidadores de nós mesmos, para que possamos cuidar, para que possamos amar o outro. Entre as minhas observações, e eu também adaptei de outras fontes e ideias, e eu menciono apenas duas, talvez que tenham maior referência, que foi um artigo da Menve. Menve é uma consultoria em gestão de recursos humanos e de um endocrinologista chamado Dr. Alexandre Barão Acunha. Algumas coisas que eles falaram e várias outras que a palavra diz. Essencialmente, nós não estamos falando de orientações de autoajuda, mas pode ser um pouco parecido, mas tem a ver com o autocuidado necessário para todos nós, e muitas vezes a psicologia vai nos ajudar e a autoajuda também vai nos ajudar. Eu quero sugerir então algumas coisas, eu quero propor
ainda que de forma limitada, mas eu quero propor de forma prática que você desenvolva alguns cuidados em 5 áreas do autocuidado. É como se você recebesse aí uma carta do apóstolo Paulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo nas seguintes áreas, como ele falou com Timóteo, ou como se você recebesse uma carta de João dizendo: olha, você precisa cuidar de algumas áreas. Nós falamos, né, da área do nosso amor a Deus, amar com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e falamos que são essas áreas que devem também ser cuidadas, além do nosso corpo, obviamente. Nós vemos como Gaio, então, que você deve cuidar da sua, como Gaio, a quem João escreveu, que você deve cuidar da sua saúde, que você deve buscar que tudo lhe vá bem e que você deve estar bem com a sua alma. Mas eu quero dividir então essa proposta em 5 áreas. A primeira área é a área do autocuidado emocional. O autocuidado emocional lida muito com os nossos sentimentos. Queridos, eu e você não podemos evitar aquilo que sentimos. Ainda essa semana eu conversava com alguém e chegávamos a essa conclusão: é impossível a gente evitar sentir algo diante das circunstâncias e dos atos e do comportamento dos outros. Mas o que nós devemos aprender e devemos fazer é administrar e elaborar esses sentimentos para que a nossa resposta a essas provocações seja saudável, seja salutar para nós e para os outros. O rei Salomão afirmou em Provérbios 16, 24, o seguinte: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Salomão está falando que quando nós conseguimos reagir com palavras suaves, nós provocamos saúde na alma da pessoa e na nossa alma, saúde no corpo do outro e no meu. Ele está falando que quem consegue administrar bem as suas reações e as suas falas tem uma saúde melhor. Quem anda muito nervoso, quem fala muito de forma desequilibrada, acaba construindo suas próprias enfermidades. Que cuidados então você deve ter na área emocional, para que você tenha condições de ser uma pessoa serena e um pouco mais equilibrada? Eu quero propor através de algumas palavras. Nós temos muitas coisas para ver, mas a gente vai ver elas de forma mais sucinta, cada uma delas, para que nós possamos alcançar tudo o que queremos ver hoje. Talvez, se você quiser anotar, possa ser interessante para você. Eu desafio você a, no final desta reflexão, entender quais dessas áreas, orando ao Senhor, você deve investir, você deve pensar, você deve refletir. Primeira coisa, então, cuidado que você deve ter na área emocional: aceite e administre. Administre suas emoções, aceite suas emoções, tente elaborar reações e respostas saudáveis àquilo que você tem sentido. Tente agir com sabedoria diante das provocações que você recebe e diante das emoções e sentimentos que você vivencia. Poderia aprofundar mais nisso, mas esse é o primeiro conselho. Segundo, expresse, seja criativo, procure meios para expressar seus sentimentos. Às vezes não é salutar expressá-los diante de outra pessoa. Talvez você possa expressar isso no momento seu. Talvez você possa aprender a pintar, usar as artes para expressar os seus sentimentos. Talvez você possa aprender a dançar. Talvez você possa aprender a escrever, a compor uma música. Quantos sentimentos chegam até nós porque nós ouvimos através de uma canção? Eventualmente eu menciono uma canção do Milton Nascimento que diz, e eu nem sempre lembro a letra exatamente, mas ele fala de certas canções que ele ouve e que ele escuta aquelas letras e ele se pergunta como não foi ele quem escreveu.
Sabe que muitas vezes alguém expressa um sentimento, uma emoção, e a gente fala, é exatamente assim que eu me sinto. Tente se expressar, encontre canais e meios, porque quando você se expressa, coloca isso em outro lugar, sem ser dentro de você, você tem condições também de avaliar isto, avaliar suas emoções. Permita-se chorar. Quando a emoção é muito forte, quando a carga é muito pesada, quando a dor é muito profunda, não precisa engolir o choro. Pare de mandar seus filhos engolirem o choro em todo o tempo. Às vezes a gente tem que expressar, chorar às vezes faz bem. A gente tira um fardo, a gente mostra que a gente é frágil. Então aprenda a expressar, ainda que de forma sensata e saudável, as suas emoções. Para que você tenha um cuidado na área emocional, confie. Aprenda a confiar nas pessoas. Aprenda a compartilhar um pouco do que você sente com as pessoas, mas acima de tudo, confie em Deus. Creia que Deus ama você, confie na graça de Deus, confie que Deus perdoa você, que Deus tem um plano para você. Permita que Deus console o seu coração quando você estiver triste. Às vezes a gente se apega muito à dor e não permite, a gente não confia a ponto de deixar Deus encher o nosso coração de paz. Permita que pessoas usadas por Deus sejam instrumentos de consolo na sua dor. Muitas vezes Deus vem até nós a partir de uma palavra, de alguém, de um servo dele, de uma pessoa, de uma canção às vezes. Então, também seja instrumento de consolo na vida do outro. Às vezes Deus quer usar você para consolar o outro. É um tipo de autocuidado importante. Compartilhe. Valorize os relacionamentos de amizade, querido, com pessoas sábias. Você tem amigos que são bênção na sua vida, se aproxime mais deles, converse com eles. Eles entendem quem você é, pelo menos um pouco. Eles exortam você em amor, então é essa gente que você precisa. Não fica andando tanto com gente que fala o que você quer ouvir sempre, que não tem coragem de te falar a verdade. Procure aconselhamento com seus líderes, procure aconselhamento com o seu pastor. Eu sei que é um tempo difícil, mas se você tem precisado de orientação, querido, eu espero estar disponível para ajudá-lo, ou algum outro pastor amigo, um líder da nossa igreja, alguém sábio com quem você possa contar, compartilhe com ele. Agora, se você não estiver conseguindo administrar as emoções, você está fazendo coisas que não gostaria, pensando em coisas que não gostaria, talvez você precise de uma ajuda de um profissional. Não, pare com esse negócio de procurar maluco, coisa de doido que procura psiquiatra. Bendito, isso já foi vencido, superado. Quando você fala isso, você demonstra uma falta de entendimento, uma ignorância a respeito desse assunto. Nós devemos procurar um psiquiatra, um psicólogo, sempre quando algo está fugindo ao nosso controle. A gente não está conseguindo resolver os problemas sozinhos. A gente está com uma tristeza muito profunda, um nervosismo, uma ansiedade. Procure ajuda de um profissional, compartilhe com ele o seu problema. Uma outra atitude para que o seu autocuidado na área emocional, permita que você possa amar a si mesmo. Seja uma pessoa grata, agradeça. Aprenda a contemplar as bênçãos e as maravilhas de Deus. Reconheça que Deus fez hoje na sua vida. Você está vivo porque a misericórdia do Senhor se renovou. Aprenda a olhar, querido, para a natureza e a dizer obrigado, Senhor, por fazer coisas tão extraordinárias. Você não está podendo ir lá ver o mar, mas tem tantas imagens aí na internet que nos mostram e revelam a glória de Deus. Seja agradecido. Faça uma lista das últimas bênçãos que você percebeu que Deus te deu, trouxe à sua vida. Agradeça a Deus, tenha um coração agradecido, agradeça as pessoas. Agradeça as pessoas que têm feito bem para você. Agradeça a quem tem te abençoado. Agradeça. Você agradeceu a pessoa que levou a quentinha aí na sua casa semana passada? Então, faz o contato com ela, agradeça a ela. Foi um ato de amor, de cuidado com você. Uma outra coisa, reflita. Nós precisamos, querido, aprender a refletir sobre o que lemos e o que vemos, o que ouvimos. Aprender a refletir sobre a experiência do outro.
É muito bom poder imitar bons exemplos. Aprenda a refletir nos bons exemplos de outras pessoas. Mas, bendito, só não é saudável ficar se comparando o tempo todo com os outros. Ficar comparando a sua alegria com a felicidade do outro, achando que você precisa ter as mesmas coisas que o outro tem, ou viver as mesmas coisas que o outro viveu para ser feliz. Reconheça então mais uma vez quem você é. O texto de Gálatas 6,4, o apóstolo Paulo diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você precisa saber quem você é, suas potencialidades, suas fraquezas, tentar melhorar e estar satisfeito com aquilo que você conseguiu ser hoje e tentar melhorar amanhã. Agora, quando a gente fica olhando muito demais para o outro, tanto olhando para o outro que é melhor que a gente, porque tem gente que é melhor que a gente. Ah, bendito, como é assim? Essa é a verdade. Tem gente que é mais educado que a gente, tem gente que é mais inteligente que a gente, mais bonito que a gente, tem gente que é mais sábio que a gente, que fala melhor que a gente. Qual o problema, bendito? Eu cito um exemplo. Quando nós temos a programação da saúde, quem conduz a nossa interação no bate-papo é a Valceia. Por quê? Porque é excelente, porque faz bem. Por que eu vou fazer um negócio que o outro faz melhor que eu? Bendito, a gente da última vez ouvindo o pastor José Francisco. Eu vou comentar o quê? Eu fico sentado bebendo porque tem um outro que está fazendo algo melhor e a gente se alegra com o outro. Bendito se alegre com quem faz coisa boa. Quanta gente boa na nossa igreja, quantos líderes excelentes que fazem um trabalho excelente, né? Que coisa extraordinária. Mais uma vez agradeço a equipe que fez o trabalho das quentinhas. Que bênção. Se alegre com o outro, bendito. Pouco importa, às vezes, a motivação do outro. Se alegre com as qualidades do outro. Reconheça isso no outro. E celebre as suas vitórias. E veja que você também é bom em algumas coisas. Tem gente que é bom em mais coisas, tem gente que é bom em menos coisas. Então não fique se comparando com os outros melhores, querendo ser igual, porque cada um tem as nossas áreas de qualidade também. Agora também não fique olhando para o ruim o tempo todo, porque aí você começa a se achar bom demais. Porque você fica se comparando, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano tem esse defeito. Aí eu fico me achando bom. Tem uma vez que eu estava num acampamento, eu era pastor lá do Meia, e levei uns jovens para um fórum, num sítio, uma coisa extraordinária, um negócio falando sobre missão integral, uma bênção. No final, era uma ladeira, a gente estava esperando terminar todas as coisas, esperando condução, alguma coisa para vir embora. E aí nós estamos parados aqui, a secretaria do evento ficava um pouco mais abaixo, e eu estou parado aqui com eles, de repente desce um caminhão, foi lá resolver alguma coisa, e o cara fala assim: opa, beleza? Aí olha para mim: então eu tenho uma nota aqui, o cara falou que é para pegar o dinheiro com você. Falei: comigo? Falei: não, com você. Você não é o Mamute? Aí a gente se olhou e falei: o Mamute? Não sou eu. Não sou o Mamute, não. Aí eu falei: a secretaria é ali embaixo. Aí você vai lá, que tem um cara um pouco maior que eu lá, que ele é o Mamute. Mamute era o apelido de um dos líderes. Ele era muito maior que eu, mas eu entendi o pensamento do cara. Vai lá, ele deve ter falado assim: vai lá e procura o Mamute. O Mamute é um cara grandão, um cara forte, tipo eu, entendeu? Aí o cara viu, olhou: bem, o mais forte é aquele cara ali, é o Mamute, eu vou falar com ele. Só que eu não era o Mamute, bendito. Eu não posso olhar para o Mamute e dizer assim: ele é muito melhor que eu estou bem. Não estou bem. É claro que eu preciso melhorar. Quando a gente olha para alguém que está pior do que a gente fica bem confortável. Nós precisamos entender que a gente tem que melhorar independente do outro. Eu preciso saber quem eu sou sem ficar me comparando com ninguém. Eu posso imitar bons exemplos. E devo.
mas eu não posso depender disso. Então reserve um tempo para refletir, reconhecer também no que está dando certo na sua vida. O que está dando certo naquilo que você está fazendo? Está dando certo o seu relacionamento familiar? Como você tem administrado sua casa, o seu tempo devocional, como você tem administrado o tempo? Eu nessa semana preciso dar uma ajustada. Não está bom. Eu tenho que melhorar essa administração. Sempre que acontece um evento diferente, isso me desregula. Essa semana também alguns outros eventos aconteceram, como nós sabemos, isso me atrapalhou bastante. Um outro conselho nessa área da reflexão: estude a vida de personagens bíblicos, estude a vida deles, leia sobre eles e reflita sobre como eles vivenciaram os problemas emocionais. A gente está falando do autocuidado nas emoções, na área emocional, como eles trataram suas emoções. Busque também estar sensível à palavra de Deus, à orientação do Espírito. Suas emoções podem ser conduzidas, você pode ser conduzido pelo Espírito Santo, guiado por eles. Outra coisa necessária, a última na área do cuidado emocional: confesse. Confesse quem você é, o que você fez e o que você pretende fazer que está equivocado. Confesse a Deus. Converse com Deus sobre os seus problemas. Confesse seus erros e procure mudar. Se arrependa daquilo que você tem feito. Confesse a Deus e procure mudar. Isso vai ajudar você a ter, como já falamos anteriormente, boa consciência. Uma outra área do autocuidado que é necessário para que você possa amar a si mesmo e assim amar ao próximo e amar a Deus: o autocuidado físico. O que é autocuidado físico implica em ter zelo pelo seu corpo. O rei Salomão afirma que há uma interdependência, porque o homem é um ser integral. Então ele vê essa interdependência de que maneira? Em Provérbios 17, 22, ele diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ele está falando que quando nós temos o cuidado emocional e nós temos um coração alegre, o nosso corpo é fortalecido. Mas quem anda abatido, quem perde a alegria, sofre no corpo e sofre até nos ossos. É óbvio que ele está fazendo menção, está considerando aqui uma enfermidade grave nos ossos, talvez até um câncer. Ele está falando de que o nosso corpo sofre quando o nosso emocional então é abalado, mas nós precisamos cuidar do emocional para que o corpo vá bem e cuidar do corpo para que o emocional vá bem. A gente já falou um tempo atrás bastante sobre isso também. Então, como desenvolver um autocuidado físico? E a primeira coisa que eu quero destacar para você é descanso. Descanse, aprenda a descansar. Aprenda a separar um tempo para que você possa dormir as horas necessárias. Tem gente que 7 horas está bom, mas a maioria das pessoas precisa, porque é um consenso maior entre os médicos de que 8 horas de sono são necessárias por dia. Vá dormir num bom horário, se alimente com algo leve antes de dormir. Evite ficar no celular até tarde antes de dormir, isso vai atrapalhar o seu sono. Antes de dormir, ore ao Senhor, confesse seus pecados, trate sua vida com Deus. Procure ir dormir em paz, para que você tenha um bom descanso. Descansar é essencial. Nesses 4 meses, como as coisas estão dinâmicas, estão intensas. Como era mais simples preparar a mensagem, orar, pregar domingo e pronto. Não, agora todo esse processo acontece, eu estou aqui pregando e ainda tem um processo longo até que esse culto chegue até você. Nós precisamos descansar, aprenda a descansar, separe tempo para isso. Nós fomos criados para trabalhar 6 dias e descansar 1 dia. Descanse. Separe um dia para o seu descanso, para que você possa cuidar do seu físico e amar a si mesmo nesse ponto. Uma outra coisa, faça uma atividade física. Pratique algum esporte. Se não der para praticar um esporte, faça uma caminhada. Não dá para sair de casa, caminha do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Não vai adiantar muito não.
Mas pegue lá novamente os vídeos que você tinha feito aí, os exercícios, com a Luciana Fernandes, nossa professora de educação física, estão lá no nosso canal, volte a vê-los, faça exercícios. Ah, mas eu sou idoso, volte a fazer lá os exercícios orientados lá pelos fisioterapeutas. É importante fazer uma atividade física e você deve evitar desculpas. Não deixe de fazer isso. É engraçado, querido, da última vez que eu falei que estava caminhando, pois ficou tão intenso o tempo que eu não tenho conseguido mais caminhar. Porque é uma coisa em cima da outra, são muitas questões. Eu não estou reclamando da vida, nem dizendo que há muita coisa para mim, só que eu não sei como é que está para você, mas para mim está muito intenso e eu estou deixando de cuidar de uma parte importante. E essa palavra para mim é para você. Nós precisamos mudar. Não fique pensando que aquela palavra de Paulo a Timóteo, que exercício não é de grande proveito. 1 Timóteo 4,8 ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo está falando num contexto, relacionando, é claro, a vida espiritual, a obra do ministério. Eu posso ter um bom corpo porque fiz exercício, mas se eu não tenho uma palavra para dar, se eu não tenho vida para mostrar, de que serve? É pouco proveito. Mas quando eu tenho então o que falar, e eu tenho o que dizer e o que pregar, eu preciso de um corpo que dê conta disso. Ora, a minha situação, imagine se eu perco a voz, como é que eu vou falar? É um instrumento de ministração na minha vida. Eu posso escrever, é verdade, mas é bem diferente. Nós precisamos cuidar do corpo, precisamos ter uma atividade física que nos dê saúde. Uma outra coisa, cuide da saúde com especialistas. Pare de ficar cuidando da saúde porque o político falou. Político que não é médico tem que cuidar de política. Deixe os médicos dizerem o que nós devemos tomar. Pare de ficar tomando remédio que o seu amigo mandou, que sua conhecida mandou porque ele toma e faz bem. Você é diferente, você tem um outro corpo, outro organismo, querido. Que funciona para você pode não funcionar, que funciona para ele pode não funcionar para você. Então, você deve cuidar da sua saúde com um médico. Faça seus exames periódicos, faça os tratamentos. Tem gente que faz o exame, o médico passa o tratamento, ele não faz. E aí quando vai tentar fazer, às vezes é tarde demais. Dê atenção aos sintomas que você tem sentido. Está sentindo algo no corpo? Procure um médico que possa te dizer o que está acontecendo. Isso é extremamente importante, ter o cuidado adequado com a sua saúde no tratamento médico, adequado para você. Também tem uma alimentação saudável, bendito. Coma mais verduras, coma mais vegetais. Invista tempo da sua vida em procurar esses elementos para que sua alimentação seja melhor. Coma na quantidade devida e na hora certa. Você precisa aprender que comer na hora certa também faz parte de uma alimentação saudável. Beba água. Água é essencial. No mínimo 2 litros de água. Eu sei que é difícil, é um desafio. Mas é importante. Água é saúde, água hidrata, água é importante para que você faça bem a digestão. Agora não vai beber a água depois, logo em seguida, junto com a comida, isso não é saudável. Você tem que focar na sua alimentação, porque a alimentação é o melhor remédio para a sua saúde. Cuide do seu ambiente, cuide da sua casa, arrume o seu guarda-roupa, organize suas coisas, arrume o seu quarto, arrume sua casa, limpe sua casa melhor. Um ambiente limpo, um ambiente organizado nos ajuda para que nós possamos viver de forma mais saudável, para que o nosso autocuidado com o nosso corpo funcione melhor, a nossa mente se organiza melhor em ambientes organizados. Procure ajuda, você que tem animal de estimação, gato, cachorro, cuide da sua casa, não se acostume com o cheiro constante dos animais, cuide deles, mas limpe bem sua casa, para que seja um ambiente saudável para você e para sua família. Tenha hábitos de higiene. A gente está agora num tempo em que lava a mão, passa álcool gel. Continue fazendo isso, mas não se esqueça dos outros, as outras práticas saudáveis também na sua higiene pessoal.
banho, escovar dentes, tudo isso, tantos cuidados, não cabe nem falar tanto porque você os conhece. Cuide bem então do seu ambiente, da sua higiene pessoal. Eu quero terminar falando nessa área, eu falei do emocional, do físico, unindo essas duas num alerta para você. Eu quero alertar você sobre relacionamentos abusivos. Muita gente está vivendo subjugada numa relação conjugal, por exemplo, de um ciúme possessivo, às vezes nem é casado, às vezes só é namorado. Relações de violência doméstica através da agressão verbal, agressão física. Pessoas estão aprisionadas. Pessoas que são casadas, mulheres que são abusadas sexualmente pelo seu marido e acham que isso está certo. Tem marido que usa até a Bíblia para dizer, você não pode negar e pronto, e toma força. Isso é errado. Você deve se posicionar contra isso. Isso é um abuso, isso é uma agressão. Pessoas que são agredidas verbalmente, oprimidas em sua casa. Você deve entender que você deve amar a si mesmo e deve proteger a si mesmo. Deus quer livrar você dessa prisão, procure ajuda. Muitas vezes, queridos, a dissolução de um casamento é por causa da traição, do adultério que as pessoas cometem no relacionamento e através da agressão física. A gente não pode deixar alguém morrer nas mãos de uma pessoa covarde, assassina, na casa dela. Você deve buscar ajuda. Ajuda para que essa pessoa seja curada. Quantas vezes nós também abrimos mão daquele que está doente emocionalmente, que carrega consigo marcas que não justificam sua atitude, mas ele precisa de cura e de ajuda, ainda que seja no presídio. Nós precisamos, querido, ter coragem de trazer esperança para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Pessoas que abusam e violentam suas esposas podem fazer isso com seus filhos. Ou tem mães que violentam seus filhos com agressões duras, com surras. Surras que não devem ser batidas com essa violência, feitas com essa violência, nem numa briga com adulto. Gente que bate em criança como se fosse um homem grande, como se estivesse batendo com alguém na rua com raiva, com ódio. Você precisa ser tratado. Se você está descontrolado, se você está estressado, se você tem feito coisas que sabe que não deve fazer, de uma maneira que não deve fazer, procure ajuda. Entre em contato comigo, fale, olha, eu preciso de ajuda, eu estou perdendo a linha, eu estou perdendo o bom senso, eu preciso ser tratado, eu tenho desejos que eu não deveria ter. Não tenha medo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, você precisa de ajuda, de cura. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te ajude, mas que Deus repreenda o mal na sua vida em nome de Jesus. Que Deus repreenda esses sentimentos, que Deus proteja as pessoas que você está agredindo, que Deus tenha misericórdia delas. Cuide de você, procure ajuda se você está sofrendo isto. Ligue para os números adequados, faça contato com pessoas, líderes que você confia, para que possam te ajudar. Também é importante ter o autocuidado intelectual. O autocuidado intelectual tem a ver com exercitar a mente, com buscar o autoconhecimento, com estimular o nosso pensamento crítico e criativo. O texto de Provérbios 3, 7 a 8 diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Queridos, o que ele está falando é que nós precisamos nos desenvolver e sermos inteligentes, mas não uma inteligência que só a gente acha. O filtro da nossa sabedoria inteligente está no temor do Senhor e se afastar do mal. Já falamos muito sobre isso em outra oportunidade, mas a nossa sabedoria deve vir do Senhor, é a sabedoria que Deus nos dá. Nós devemos buscar então um crescimento intelectual filtrado pela palavra de Deus, pelo amor e pela graça de Deus. O que você pode fazer então para crescer no seu autocuidado intelectual? Estudar.
Nós devemos estudar sempre. Nós devemos estar constantemente em algum processo de aprendizado. Estamos há 4 meses aí em casa. O que você aprendeu de novo? O que você trouxe para a sua vida? Você aprendeu pelo menos uma receita nova, Bendy? Você aprendeu a fazer algo diferente? Você aprendeu algo da palavra? Você aprendeu com os estudos bíblicos? Você tem agora um conhecimento que você não tinha antes, porque você cresceu intelectualmente? Ora, a palavra requer que haja uma compreensão intelectual. Eu tenho que entender o que está sendo falado, as palavras, o significado, para aplicar na minha vida também. Uma outra coisa que você deve fazer, aprenda a escrever, aprenda a desenhar, aprenda a tocar um instrumento, querido. Aprenda a se desenvolver. Aprenda uma nova habilidade. Se você é alguém atento, nos vídeos da irmã Nilce de poesia, aprenda a escrever, converse com ela, fale lá, ó, você gosta de poesia? Como é que eu posso fazer? Mostra o seu texto para ela, quem sabe ela te dá umas orientações. Mas se você foi atento, tem um fundo musical lá naquelas poesias. Tem um violão lá sendo tocado. Quem é que está tocando? Quem é que está tocando? Diácono Valmir. Ou não é? Ou se não for, desculpa aí. Mas eu tinha certeza que era. Que era o Valmir tocando lá, dedilhando. Por quê? Porque ele fez uma aula, que ele aprendeu, e porque ele está ali. Fala, não, vamos botar uma música gravada. Não, eu toco. Não sei se foi assim, mas deve ter sido. Eu aprendi algo, eu coloco em prática. Ora, aprenda a tocar um instrumento, esteja com a sua mente ativa, aprenda algo novo. Mantenha sua mente em atividade. Bendito, aprenda a ler. Quanta gente que não gosta de ler. Esse pessoal novo aí que não gosta de ler, eles vão se dar muito mal. Não é uma profecia contra, não. Mas você tem que saber ler hoje em dia. Você não vai nem ter uma vaga numa boa universidade se você não conseguir interpretar um texto, bendito. Escrever um texto, uma redação. Tem gente que consegue ler as palavras, mas não entende o que ela significa. Ou não entende o contexto, porque não conhece as realidades, não conhece o mundo. É de pouca leitura. Aprenda a ler, leia bons livros que ajudem no seu crescimento pessoal e espiritual, no seu crescimento intelectual. Leia a palavra acima de tudo. Leia a palavra todos os dias, mas eventualmente leia coisas que falam sobre ser sábio, sobre ser santo, sobre ser bom. Leia livros que tratam dos seus problemas. Você tem um problema, uma dificuldade? Leia um livro que fale sobre isso. Como superar esse problema. Uma outra coisa, converse com pessoas que pensam diferente de você. Saia dessa rotina de falar só com gente que pensa a mesma coisa. Gente que torce para o mesmo time, gente que é do mesmo partido. A gente vive um tempo tão ruim que as pessoas não conseguem dialogar com gente que tem um pensamento político diferente. Que pobreza! É legal a gente ouvir o pensamento do outro e a gente entender como isso acontece, né? Como o outro vê as coisas. Quem sabe eu mudo o meu jeito de pensar. Quem sabe eu reconsidero as coisas. É importante você ter o contraditório. Sabe por quê? Quem pensa diferente de você pode te ajudar a fortalecer suas próprias convicções. Para conversar com ele, você vai ter que estudar um pouco mais sobre o que você pensa. Isso te ajuda, isso é bom, isso é positivo. Fale sobre assuntos diferentes. Quantos casais, né, que falam sobre o mesmo assunto, sobre as mesmas coisas. Não assiste um filme de outra cultura. Não ouve uma música de outra cultura para você ouvir uma linguagem diferente. Converse sobre outros assuntos. Às vezes a gente só conversa sobre construção, sobre reforma. Hoje não é todo mundo que pensa em fazer alguma coisa, vê os programas de reforma em casa. A gente fala muito só sobre isso. Fale sobre você, fale sobre o relacionamento, fale sobre pessoas boas, bons exemplos, discuta, leia um pouco, quem sabe, sobre filosofia, sociologia, alguma coisa que te ajude a melhorar como pessoa, como cidadão. Leia um pouco sobre alguma lei, sobre leia poesia, leia uma coisa que
gere um assunto diferente, um assunto provocador, um assunto que abençoe sua vida, que te faça crescer. E compartilhe aquilo que você já aprendeu. Uma das maneiras de fixar aquilo que nós aprendemos é explicar para alguém, é contar para alguém, é ensinar para alguém, é abençoar a vida de outros. Isso vai ajudar você a ter um crescimento intelectual. Eu queria também te dizer que para amar a si mesmo, para ter o autocuidado, você precisa desenvolver o seu autocuidado espiritual. Para nós que somos servos do Senhor, implica em ter em primeiro lugar na nossa vida o relacionamento com Deus, o relacionamento com a palavra de Deus e o desejo de viver a vontade de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Veja o que Pedro diz na segunda carta de Pedro 3, versículo 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ele está dizendo que nós devemos crescer na graça, nós devemos aprender, olhando e desfrutando da graça de Deus, a também usarmos de graça para com os outros. Nós devemos conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, conhecer a sua verdade, conhecer a sua palavra. O que você deve fazer então para crescer mais no autocuidado espiritual? Desenvolva uma vida de oração. Diariamente separe um tempo para falar com Deus, para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para agradecer a Deus, para conversar com Ele sobre os seus problemas, dificuldades, para confessar seus pecados, para então colocar diante dele a vida de outras pessoas através da intercessão. Nesse tempo devocional, estude a palavra, estude, aprenda a refletir sobre verdades da palavra de Deus. Leia o texto, mas reflita em como aquilo é uma verdade para você, como você pode aplicar aquilo na sua vida. Uma outra coisa, identifique as coisas importantes para você. Identifique as coisas que têm valor para você. Quem sabe faça uma lista. Isso é importante para mim, isso eu valorizo, eu invisto tempo da minha vida nisso, eu gosto de fazer isso, semanalmente eu tenho tempo para isso. Agora avalie com essa lista e pense se isso é importante para Deus, se isso está dentro do projeto de Deus para a sua vida. Talvez você tenha que abandonar algumas dessas coisas que não edificam sua vida, que não fazem bem para os seus relacionamentos, para o seu autocuidado. Identifique essas coisas, avalie com Deus se elas são da vontade de Deus. Se não forem, abandone aquilo que não é e invista mais tempo naquilo que agrada a Deus. Reavalie seus valores, querido. Tem tanta gente que não sabe quais são os valores que tem. Que tipo de valor você tem nos seus relacionamentos, no seu relacionamento familiar, na sua vida? Isso é importante para que você tenha consciência de quem é você. Novamente, você deve ter consciência de quem você é, consciência de qual é a sua missão pessoal. Qual é a sua missão pessoal? O que você sente que deve fazer na sua família? Que tipo de cuidado você deve ter? O que as pessoas esperam de você? Será que o que elas querem de você é o que Deus quer? Será que o que você está fazendo não está muito atrapalhado? Será que você não está cuidando de muitas coisas e fazendo muitas coisas, achando que está agradando a Deus? E Deus está falando, olha, essa tua correria não me agrada. Essa tua correria sem descanso, essa tua correria sem compaixão, essa tua correria só para fazer por fazer, como se fossem obras vazias. Você tem que avaliar se Deus está se agradando da missão pessoal que você está desenvolvendo e descobrir de fato o que Deus quer de você. Uma coisa importante no seu autocuidado espiritual é aceite suas limitações, mas não defenda suas limitações como virtudes. Não pense que seus defeitos nos relacionamentos, nos ministérios que você desenvolve na igreja, que eles são uma virtude. Encare-os como dificuldades e que você pode superá-las e deve superá-las. Uma outra coisa importante é aquilo que Deus está falando ao seu coração e tratando a sua vida, transforme em uma ação na vida do outro, abençoe a vida de outro com ações, faça algo bom pelo próximo a partir daquilo que o Espírito Santo está movendo você a fazer, seja um instrumento de Deus e de bênção na vida do outro.
Por último, nesta área, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra diz para você se encher do Espírito Santo de Deus, para você buscar a Deus e crescer no conhecimento de Deus. Entenda na palavra o que você deve fazer na sua vida, para que Deus se agrade de você, para que o Espírito Santo encha a sua vida de paz, encha a sua vida de amor, encha a sua vida do conhecimento da palavra. E aí você vai viver uma vida que agrada a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai ser usado pelo Senhor. O autocuidado espiritual, ele é essencial, ele está acima de tudo, deve ser uma prioridade na nossa vida. Mas eu quero terminar falando sobre o autocuidado social. O autocuidado social está relacionado com os relacionamentos interpessoais que nós temos. Nós somos seres relacionais, seres sociais. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Nós precisamos de relacionamentos interpessoais que abençoem nossa vida e ajudem na nossa saúde mental, emocional e física. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu e você precisamos ser gente boa. Nós precisamos ser bondosos uns com os outros. Nós precisamos ter compaixão uns pelos outros. Nós precisamos, queridos, encarar o defeito e a falha do outro, assim do mesmo jeito que eu encaro a minha falha e o meu defeito. Eu não quero perdão, eu não quero mudar, eu não quero ser diferente, o outro também quer. Pelo menos assim a gente espera. Então, quando o outro falha e se arrepende, eu devo perdoá-lo. E quando o outro falha e não se arrepende, eu devo perdoá-lo. Eu devo te perdoá-lo porque eu preciso de perdão e nem sempre eu consigo me arrepender de forma adequada. Então eu devo obedecer a palavra perdoando mutuamente. Eu perdoo você e você me perdoa. Às vezes nós erramos e falhamos, precisamos de um do outro, precisamos da paciência, da tolerância um do outro. Eu e você precisamos ser mais bondosos, mais compassivos. Precisamos, como exemplo do Senhor, nos perdoou sem a gente merecer. Nos perdoou quando éramos pecadores. Você também deve ser uma pessoa perdoadora. O que você deve fazer então nesse autocuidado social? Tenha conversas saudáveis com pessoas amigas e com pessoas comprometidas com Deus. Procure conversar com gente que abençoa a sua vida, ainda que seja nas redes sociais. Converse com essas pessoas, ligue para elas, elas abençoam a sua vida. Como é bom quando nós podemos conversar, queridos. Mais uma vez, não tem sido tão intenso, porque o desgaste vocal realmente tem sido grande, mas é tão bom poder ouvir, compartilhar, orar juntos. Converse com gente que abençoa a sua vida, mas não fique só nelas. Nessas pessoas que a gente conhece agora, retome contato com velhos amigos, retome contato com familiares com quem você não fala há muito tempo, mas que é sempre abençoador falar com eles. Como é bom a gente conversar com gente que é amiga. Quantos amigos que eu tenho que eu não tenho mais tanto contato, e vai aí um pedido de desculpas. Eu sou muito... eu não tomo tanta iniciativa por causa do tempo, por causa das coisas, por tantas justificativas, né? Que você também as tem. Eles também, estou dizendo que eles fazem isso demais. A vida está muito corrida, mas é sempre bom quando isso acontece. É sempre abençoador, é sempre restaurador, e a gente retoma uma troca, né? Uma exortação mútua, compartilha um pouco da nossa história, da nossa vida. Familiares, essa última viagem que eu fiz com a minha família, com minha mãe, com Karina, lá para a Bahia, eu reencontrei um primo que era amigo de infância, das férias, e foi tão bom reencontrá-lo. Davi, vai um abraço para você e sua família, um abraço para todos vocês, primos queridos, primos distantes, de perto, parentes. A gente às vezes não valoriza esses encontros e esses relacionamentos. Me perdoe na minha falha, mas não cometa a mesma falha que eu. Faça a sua parte, retome esses contatos, invista em novas amizades. Quanta gente boa nessa igreja, quanta gente amável, quanta gente legal. Faça novas amizades com eles, eles vão abençoar sua vida. Eles vão trazer novos
conhecimentos que você não imaginou que poderia ter, porque eles vão compartilhar coisas que você não imagina que eles gostassem ou soubessem. Quanta gente boa aqui que pode ser sua amiga. Não é tão legal que a gente fica assim, queria ser amigo de fulano, fulano é tão gente boa, tão legal, que você seja essa pessoa, que as pessoas queiram ser suas amigas. E aprenda, querido, sobre discipulado pessoal. Nossa missão tem a ver com relacionamento. Nós somos chamados a fazer discípulos. Nós somos chamados, então, na nossa amizade com alguém que não conhece o amor de Deus, a graça de Deus, a gente começar a compartilhar nossa vida, nossas experiências, comunicar o Evangelho a essa pessoa, compartilhar com ela o amor de Deus e começar um discipulado pessoal com ela. Você pode crescer no seu autocuidado social, no relacionamento com pessoas, mas abençoando também a vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que elas vão abençoar sua vida também. Falamos então que o autocuidado caminha nessas 5 áreas: autocuidado emocional, físico, intelectual, espiritual e social. Se você quer amar a si mesmo, você precisa primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Mas então, com o amor de Deus, você deve entender que a sua vida é importante, que você tem valor e que você precisa organizar e viver em equilíbrio consigo mesmo. Precisa se conhecer, entender suas limitações. Você precisa discernir, então, que você é alguém precioso para Deus, você é importante para Deus, mas você tem responsabilidades, limitações, precisa melhorar. E você precisa, então, com esse autocuidado, se tornar uma pessoa melhor, um servo melhor, um discípulo melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor. Então, você poderá amar ao próximo, que é o que vamos tratar nos próximos encontros. Bendito, se você quer viver para a glória de Deus, você precisa aprender a cuidar de você mesmo. Minha oração é que Deus oriente, conduza você a tratar essas áreas. Assista de novo a mensagem, faça anotações, para que você possa investir nessas áreas de forma prática, objetiva. Como eu falei, a mensagem de hoje, muito prática, sugestões práticas para a sua vida, para que você possa desenvolver melhor o seu autocuidado. Então, nós vamos orar nesse momento. E se você por um acaso quer entregar sua vida a Jesus, e se você por um acaso entendeu que você não pode amar a si mesmo sem antes amar a Deus com todo o seu coração, e para amar a Deus você tem que entregar sua vida a Ele. Jesus Cristo morreu na cruz por você, morreu por amor, morreu para te salvar, para te perdoar. Se você se arrepende hoje dos seus pecados, se você pede para Ele perdão, se você entrega a sua vida a Ele, Ele coloca o Espírito Santo na sua vida, e aí então Ele vai te ensinar que você tem valor, ensinar que você é dele, ensinar que você é filho dele, ensinar que você tem uma nova história para viver com ele, e ele tem um plano para a sua vida. Deus ama você, aceite o amor de Deus, viva uma nova história com ele. Se você quer entregar sua vida, quer nossa ajuda, coloque o seu nome aí no chat e a gente vai fazer contato com você, algum irmão ou eu mesmo, e nós vamos tentar te ajudar. Vamos orar? Senhor, ajude-nos a cuidarmos de nós mesmos, a amarmos a nós mesmos. Eu sei, Senhor Deus, que nós precisamos amar ao próximo e amar a Ti acima de tudo. Mas se nós não sabemos quem nós somos, se nós não conseguimos cuidar, Senhor, da gente mesmo, a partir do Teu olhar, a partir do Teu cuidado, então a gente vai falhar, Senhor Deus, nesses amores que precisamos ter. Ajude-nos. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ter mais consciência, Senhor, das nossas limitações, para superá-las. Abençoa cada um na sua dificuldade, abençoa aquele que está entristecido, que o emocional dele seja abençoado por Ti e que ele busque um autocuidado emocional com essas orientações, com tantas outras, Senhor, tão pouco que a gente falou aqui. Abençoa-nos no nosso crescimento espiritual, ajude-nos a crescer na graça e no conhecimento da Tua vontade. Como isso é importante para nós, quando a gente descobre algo que o Senhor está apreciando em nós e a gente consegue valorizar e fazer aquilo, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a condição de sermos pessoas equilibradas e nesse nosso bom equilíbrio a gente possa transbordar de amor, de paz, de alegria, de graça e abençoar a vida de outros. Ajude-nos, abençoa-nos nessa semana para que a gente coloque isso em prática. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus
te abençoe com a paz, com a graça e com a alegria de Cristo na sua vida nesta semana. Eu peço assim em nome de Jesus.